Olá a todos e todas. Estou gravando esse vídeo para discutir a TAS, para relembrar aquele que é o objetivo único dessa tática de guerrilha, que é a TAS, Zona Autônoma Temporária. Eu estou gravando uma série de vídeos discutindo cada um dos capítulos da TAS. E eu percebi que é importante relembrar aquilo que é fundamental para a TAS, ou para uma experiência da TAS, que é a questão da liberdade. A questão da experimentação da liberdade, que é o modo como a coisa aparece no texto do Hacking Bay, como experimentação. Dialogando com o pensamento de Foucault, poderíamos pensar em práticas de liberdade, experimentação de liberdade como uma prática de liberdade. De todo modo, o Hacking Bay diz que a TAS não visa substituir as outras formas de luta, nem os outros objetivos de luta. Ela não rivaliza, ela não anula essas lutas. Ela compõe, ela concilia com as lutas evolucionárias, reformistas, enfim, as lutas progressistas, né? Ela é uma luta a mais. E é sempre importante lembrar que o Hacking Bay conceituou a TAS, mas conceituou outras zonas autônomas. A proibida, a sazonal, a permanente. A TAS é só uma luta a mais. É uma tentativa de desfrutar da liberdade aqui e agora, enquanto a revolução não acontece. Enquanto a revolução não acontece, diz o Hacking Bay, a questão não é esperar por ela. Não é essa atitude passiva, esse niilismo passivo. Não se trata disso. Nós precisamos criar bolhas de liberdade, bolhas de sociabilidade livre, de trocas afetivas não mediadas por dinheiro, não mediadas pelo controle do Estado, das relações de poder. Em suma, a TAS é uma tentativa de criar uma relação humana que não seja uma relação de poder e, portanto, uma relação de liberdade, que suscita experimentações de liberdade, que suscita práticas de liberdade. Eu vou recuperar o momento em que o Hacking Bay coloca o problema central da TAS. E vocês vão ver como que isso está ligado à autonomia e liberdade, né? Então tá. Tá no primeiro capítulo. Tá no fim do primeiro capítulo. Os capítulos são super curtos, né? Do livro da TAS. Então ele coloca: estamos nós, que vivemos no presente, condenados a nunca experimentar autonomia, nunca pisarmos, nem que seja por um momento sequer, num pedaço de terra governado apenas pela liberdade. Ó, veja que questão interessante, hein? Estamos condenados a nunca pisarmos num espaço de terra governado apenas pela liberdade? Estamos reduzidos a sentir nostalgia pelo passado ou pelo futuro? Pelo passado, em algum momento os homens foram livres, mas nós hoje não somos livres. Nostalgia do passado. Ou nostalgia do futuro. Nostalgia está ligada a saudades, né? Recuperar uma vivência. Quando ele lança a questão da nostalgia do futuro, já é uma grande provocação que ele faz, né? Mas um futuro a ser construído, um futuro revolucionário, onde não há mais relações de poder, relações de controle, de opressão. Ser revolucionário é sentir nostalgia por esse não vivido ainda? Não pode ser isso, né? Devemos esperar até que o mundo inteiro esteja livre do controle político para que pelo menos um de nós possa afirmar que sabe o que é ser livre. Nós precisamos acabar com todas as relações de poder, de controle, para que pelo menos um de nós saiba o que é ser livre. Tanto a lógica quanto a emoção condenam tal suposição. Ok, acho que o fundamental está aqui, né? E aí, num outro parágrafo, ele recupera a questão da liberdade. Ele diz: dizer só serei livre quando todos os seres humanos, que ele é no parênteses, não só os humanos, todas as criaturas sensíveis, não há um humanismo grosseiro, então aqui, né? Forem livres, é simplesmente enfurnar-se numa espécie de estupor de nirvana,
abdicar da nossa própria humanidade, definirmos-nos como fracassados, dizer só serei livre quando todas as criaturas sensíveis forem livres, é abdicar de nossa própria humanidade, é nos definir como fracassados. Ou seja, precisamos criar liberdade aqui e agora, nesse tempo que podemos chamar de nosso, e não jogar a coisa para o futuro. Se nós pegarmos, por exemplo, um texto que foi atribuído ao Mikhail Bakunin, grande teórico do anarquismo, né, revolucionário, o catecismo revolucionário, e eu sei que há uma polêmica em torno desse texto. Será que o texto foi escrito por Mikhail Bakunin mesmo? Eu sei que há uma controvérsia com relação a isso, mas de todo modo o texto foi publicado e reivindica a autoria de Mikhail Bakunin, inclusive publicado por editoras anarquistas, né? Então vamos supor que o texto tenha sido escrito por ele mesmo. Lá num certo momento ele diz que uma pessoa só pode dizer que é livre quando toda a humanidade for liberada do jugo da opressão. Enquanto isso não acontece, ninguém pode se dizer livre. Ele diz: a escravidão de um homem escraviza a humanidade toda, a humanidade por inteiro. A libertação de um único homem passa pela libertação da humanidade inteira. Me parece que o Hacking faz um contraponto direto a isso. Direto. É justamente essa lógica expressa por Bakunin que ele quer contrapor. Em algum momento do Capital, Marx também articula o conceito de reino da liberdade. Quem evidencia isso é o Michel Levy, né? O Levy, num texto A Teoria da Revolução no Jovem Marx. E aí, claro, ele vai situar essa discussão no Jovem Marx. Eu sei que muitos marxistas não levam em consideração esse período, né? E trabalham só com as obras de maturidade de Marx. Quando surge de fato o materialismo histórico dialético e a análise materialista da história. Porque antes, né, nesse período de juventude, Marx não trabalhava com a ideia de revolução, ele trabalhava com uma ideia humanista de emancipação que é bastante diferente, né? O Levy vai afirmar que já o jovem Marx pensava em revolução. E diz que num certo momento do Capital ele articula a noção de reino da liberdade. Mas a lógica é muito parecida. Só chegaremos nesse reino da liberdade quando toda a humanidade for emancipada. Um raciocínio muito parecido com o de Bakunin. O Hacking está contrapondo isso. E aí eu vou para Foucault, um pensador francês do século XX, classificado como pós-estruturalista. Eu pego uma entrevista do ano em que o Foucault morreu, 84, né, chamada de A Ética do Cuidado de Si como Prática de Liberdade. Justamente essa noção de prática de liberdade pode ser muito útil para pensarmos a Taz. E essa dobra que a Taz faz com a liberdade. Dentre várias questões que o Foucault discute nessa entrevista, ele vai diferenciar a liberação da liberdade. E traça um elogio para a liberdade, contra a ideia de liberação. O que o Foucault está chamando de liberação ali, nós também podemos chamar de libertação. Então há um antagonismo entre liberação, libertação e liberdade. A libertação é a tentativa utópica revolucionária de dar um fim a todas as relações de poder, a todas as formas de controle, a todos os dispositivos de controle. Dar um fim a tudo isso e postular que a liberdade vai ser o dia seguinte desse processo revolucionário. Ela vai surgir por consequência disso. Acabamos com os poderes e, portanto, resta a liberdade. É o que resta, né? Como sobra. Foucault vai criticar essa lógica filosófica, essa lógica analítica. Lembrando que para Foucault, se existem duas pessoas se relacionando, dois corpos se relacionando, trocando afetos, ali já tem relações de poder. Foucault vai dizer que a liberdade é muito mais modesta. Por sua vez, a liberdade é muito mais simplória. Ela não quer dar um fim às relações de poder. Ela se contenta em ser uma prática, uma experimentação, uma experiência limite. Me parece que isso que o Foucault chama de prática de liberdade, que é a condição própria da ética, que é a condição própria da produção de si, isso que o Foucault chama de liberdade está muito em sintonia com o espírito da Taz.
muito em sintonia. De modo que na minha pesquisa de mestrado, que virou livro, publicado pela editora Rizoma, eu faço essa afirmação da TAS como um dispositivo de resistência, e aí caberia discutir o que é resistência, o que é dispositivo, posso fazer isso no outro vídeo, e afirmo a TAS como uma prática de liberdade. Mas não podemos perder isso de vista. O compromisso da TAS se dá com a liberdade. Ela visa proporcionar experiências de liberdade. A TAS não luta por justiça social, por melhor distribuição de renda. Ela não antagoniza com o capitalismo enquanto meta. Ela é anticapitalista, o Hackenberg diz isso, né? E é mesmo. Mas enquanto objetivo, enquanto meta, ela visa criar liberdade. E aí, o excesso de liberdade acaba destruindo o capitalismo por consequência. Porque o que define o capitalismo são os dispositivos de poder que ele aciona. Capitalismo e poder e controle é uma relação muito íntima. Então, criar liberdade, maximizar a liberdade, potencializar a liberdade, antagoniza com o capitalismo. Mas o objetivo da TAS é muito modesto. Criar bolhas, experimentações de liberdade. Mas aí cabe discutir, né? Que liberdade é essa? E para responder essa questão, eu recorri a Foucault. Então, para resumir, eu acho que a TAS e Hackenberg, claro, ele antagoniza diretamente com o texto do Bakunin, Marx de algum modo, mas como Hackenberg é anarquista, eu tenho a impressão de que ele tinha como horizonte o catecismo revolucionário do Bakunin para criar um contraponto. Ele se distancia dessa lógica. E aí eu forço essa relação entre Foucault e Hackenberg para pensar as práticas de liberdade. Bom, é isso. Até a próxima. Até o próximo vídeo.